A gente vai agora para a nossa segunda hora do Persona, hoje para fazer uma entrevista muito legal, que é tudo aquilo que eu gosto de falar. Nesses últimos tempos aqui, a gente, eu acho que nunca falou tanto, mas especialmente os últimos meses, falávamos sempre aqui sobre mindset, mudança, comportamento, internet das coisas, muitas entrevistas, muitos eventos que foram realizados. Mas em função da pandemia agora, em 2020, isso veio realmente assim à tona, foi uma explosão no mundo inteiro, porque parece que se estabeleceu aí também uma nova forma de comunicação entre as pessoas, não só nos negócios, mas entre as famílias, as empresas que tinham que se conectar e falar por internet. Está comigo aqui, ele que é de Caxias do Sul, já morou Rio de Janeiro, São Paulo, viajou para o mundo inteiro, trabalhou em empresas nacionais e multinacionais, empresas de TV a cabo, enfim, já tem uma vasta experiência, um grande conhecimento nessa área, que é o Renato Cavion, ele que é consultor em marketing agora na era digital. Bom dia, bem-vindo aqui no Persona, na Rádio Caxias e bom retorno a Caxias do Sul. Bom dia, Lisete, é um prazer estar aqui no teu programa. Eu já acompanhava eventualmente pela internet e eu estou muito feliz de estar aqui, até retornando a Caxias após 28 anos. 28 anos fora. Exatamente. Eu sou caxiense, trabalhei muito tempo aqui. Trabalhei em várias empresas, Marco Polo, a própria Enxuta, a editora São Miguel na época também, fui consultor, professor aqui da Universidade em Bento, aqui em Caxias. Em Caxias do Sul também. Exatamente. E acho que uma das primeiras empresas, ontem até estávamos conversando e lembrei desses tempos com o Juarez Tonieto e com o Ivan Polidor, uma das primeiras empresas, acho que de marketing, né? Nós praticamente, na época, estreamos. Foram pioneiros. Até porque eu fiz parte da primeira turma de mestrado em marketing da Getúlio Vargas em São Paulo. Nossa. Então, em 75, eu já estava retornando a Caxias, já com o mestrado completado. E tive a oportunidade de conhecer o Juarez, o Ivan, na época. Nossa, alguns como alunos, inclusive, meus alunos na época da UX também, né? E ao retornar agora, estou reencontrando as pessoas, estou me reintegrando também na comunidade, na sociedade aqui também. E espero continuar contribuindo e colaborando. Eu também estou me preparando para, nesse novo contexto, nesse novo mundo, poder contribuir, esse mundo digital que está chegando agora. Pois é. E aí eu quero pegar esse gancho dessa tua fala, porque seguidos os ouvintes, os internatos me mandam um recado. Lisete, como que a gente faz? Porque o que está acontecendo, Renato? Vamos fazer um exercício bem simples, né? O que está acontecendo? É tudo muito acelerado, o mundo já era acelerado, ele está muito mais acelerado. As conexões estão diante dos nossos olhos. Mas aí as pessoas têm uma cultura, uma formação. Às vezes eu coloco aqui que o que mais atrapalha, às vezes, é a nossa cultura, ou aquela coisa assim, eu sempre fiz assim e deu certo. Eu ouço ainda empresários aqui em Caxias do Sul me dizerem isso nos eventos e coisas assim, Lisete, eu sempre fiz assim e sempre funcionou. Pois é, será que vai continuar funcionando? Eu queria essa tua visão, porque como você está chegando, retornando a Caxias, você trabalhou com muitas empresas lá fora, você tem uma visão de mundo, está voltando para Caxias. Aqui a gente tem pessoas ligadíssimas também, antenadas, super especializadas, mas ainda eu ouço uma fala nesse sentido. O que você diria para essas pessoas? Ou para esses empresários? Bem, o que está ocorrendo com essa pandemia é uma aceleração de um processo que já vinha ocorrendo no mundo digital. Já estava previsto que aos poucos, numa velocidade bem maior que a gente está habituado, e agora com a pandemia acelerou mais ainda, né? O início desse mundo digital, que são N ferramentas, né? Desde a internet das coisas, inteligência artificial, impressora 3D, são pelo menos umas 30 novas tecnologias que estão influenciando fortemente a vida das pessoas. Porém, esse mundo dá a impressão que ser tão artificial, mas ele somente se efetiva se tiver a transformação humana, se tiver a transformação das pessoas. Caso contrário, ficam só ferramentas soltas. É claro que há pressão para implementar.
Então, as pessoas, de um modo geral, que não estão sintonizadas ou ligadas, recebem esse impacto de uma forma, eu diria, um tanto negativa. Porém, o mundo está indo para esse caminho dessas mudanças. Não tem volta, e as pessoas né? não têm volta. Não tem volta, né? Não tem volta. assim, é uma onda que vai passar. Não, isso não é uma onda. Não é onda. Não tem volta. Não, porque todas as novas tecnologias, todas as pesquisas, todo o lado científico desenvolvendo, eles estão indo para esse outro caminho, para esse caminho que essas tecnologias aceleram, quer seja colocando inteligência nos produtos, né? Quer seja, inclusive, um foco muito importante é na educação das pessoas desde criança, com essa visão, para que quando estiverem adultas, forem adultas, já estarem preparados para esse novo mundo. Porém, o que está ocorrendo agora já está afetando os adultos, né? Inclusive os empresários, as empresas, o mundo de um modo geral. Porque é muito veloz. É muito veloz. E eu estive assistindo agora, casamento, estava lendo aqui rapidamente também aqui, uma matéria, um filme que saiu o próprio Netflix produziu, né? O Dilema das Redes. É muito interessante, que mostra o efeito... não assisti, vou ter que assistir então. Dilema das Redes. Dilema das Redes. Tá aí a dica, ó, ouvintes. Filme O Dilema das Redes. É isso, de fato, quem assistir vai ficar preocupado do efeito que o efeito manada está promovendo relativo a quem está muito ligado às mídias sociais, onde propõe ou transforma as pessoas muitas vezes sem pensar e seguindo a manada, e não pensam. E até existe uma pesquisa já que demonstra que o índice de QI, a inteligência dessas novas gerações é menor do que as gerações anteriores. Mas como? Com todas essas novas tecnologias, esse conhecimento, a informação que tem disponível, por que isso está acontecendo? É que as pessoas não estão mais pensando. Tá, mas é isso que eu quero dizer. Uma coisa é você ter informação que está aí no mercado. Outra coisa é você produzir conhecimento. Sim. Na minha avaliação, são duas coisas diferentes. Quando eu apenas pego um equipamento e eu só reproduzo algumas coisas que tem no equipamento, eu não estou pensando. Eu estou só reproduzindo. Agora, eu não estou produzindo conteúdo. Eu não estou produzindo conhecimento. Exatamente. Então, essa é uma preocupação minha da área da comunicação, Renato, e ouvintes, e quando a gente dá palestras, e agora em período de eleições também, eu tenho dito aqui para os meus ouvintes, gente, pensa, raciocina, cuida com as fake news, não vão na boiada, você nunca vai me ver numa manada. Eu estou sempre aquela desgarrada que está lá atrás ou está do outro lado, eu não estou participando, porque não... Você tem que ser protagonista da tua vida e não ser coadjuvante. Exatamente. E esse é o pulo do gato. Ou seja, à medida em que as pessoas não estão mais pensando e achando que a maioria está fazendo determinada atitude, tomando determinada atitude, não quer dizer que é correto. É correto. Então, porque não pensa. É só uma imitação, né? Tu vai atrás do que os outros estão fazendo. Porque, inclusive... Antes das fake news, tem o efeito mídias sociais, principalmente. O próprio Face tem muito disso, onde a presença, o visual, é mais importante do que o contexto que está por trás do visual. Então, dá a impressão que a maravilha está estabelecida. Na realidade, o problema que está por trás não aparece na foto, né? E o fato das pessoas entrarem e fazerem os likes da vida o tempo todo, e isso sendo o que mais valoriza, em princípio, nesse meio, é que faz a pessoa não pensar. Ela quer aparecer, os likes são importantes, porém não pensa. E não pensando, o teu estímulo, as tuas conexões cerebrais também, elas não pensam, não criam. Ou seja, o segredo é exatamente... pensar. A hora que tu pensa, tu cai fora do efeito manada. O Jorge... Tu tem que ficar crítico. O Jorge está mandando um recado para cá, meus ouvintes já sabem, tem a nossa conexão direta, que é o nosso WhatsApp, o 32893093. Aproveita que o Renato Cavion, que hoje ele está destinando um tempo para a gente, dá a tua opinião, concorda, discorda, provoca, esse é o faz novo pergunta. Mundo. Esse é o novo mundo. É o mundo da diversidade. Nós estamos saindo do mundo de bipolaridade, de sim ou não, para
diversidade. Isso faz parte da nova realidade. Ai, que bem. Ele diz o seguinte, diz ele, bom dia, o nosso cérebro está saindo do corpo, a máquina é que está pensando. Ele fez uma analogia, naturalmente, né? Mas é mais ou menos isso. O pessoal está fazendo, então vai todo mundo para esse lado aqui, agora vai todo mundo para esse lado aqui. E fica parecendo que tem alguém conduzindo, como se fosse o maestro diante de uma orquestra, que ele fica conduzindo a orquestra. E é verdade. Não te parece isso? É exatamente isso. Por trás das mídias sociais, inclusive quem assistiu o filme Dilema aqui, o Dilema das Redes. É importante porque é a resposta do teu questionamento, é a verdade. E a máquina está, de fato, tomando decisões em nome das pessoas. E o rapaz que colocou a pergunta, é verdade, a máquina está decidindo em nome das pessoas, ou seja, cada vez mais nós perdemos o livre-arbítrio, porque alguém está... Tu acha que tu está decidindo, na realidade é alguém por trás que está decidindo. Alguém está decidindo por ti. Conduzindo para ti tomar aquela decisão. Ou seja, as mídias sociais querem a tua atenção. Quanto mais tu tiver atenção, mais o Google vai vender esse lead, essa informação para alguém que vai comprar e vai vender produto para ti, né? Agora vamos combinar. Eu tenho que fazer um rápido intervalo. Vamos combinar, Renato. O Google é o Google, né? Eu me acho aqui, digo assim, procura lá no Mr. Google, que é essa grande plataforma de busca no mundo, que sabe muito mais sobre você do que você mesmo. Exatamente. Porque ele sabe que eu estou aqui agora, esta hora, ele sabe tudo. Isso que eu não deixo nada ligado assim. Tento não deixar nada ligado de localização. Nunca faço check-in, estou indo para o aeroporto. Não, né? Não precisa mais, porque ele já precisa mais. Ele já segue igual. E também porque eu acho que não precisa ficar dizendo isso, mas em todo caso, foi realmente... Eu quero, antes de ir para o intervalo, só me diz sim ou não. E depois a gente volta a conversar sobre isso. Eu tenho falado aqui que do século passado, a gente está em novo século, né? Mas nesses últimos 50 anos, talvez a maior invenção e que conectou o mundo foi a internet. Sim? Sim. Hoje conversando com o consultor em marketing na era digital, Renato Cavion, depois de 28 anos, é isso? 28 anos fora de Caxias, Rio, São Paulo, trabalhando em empresas nacionais e internacionais, com uma vasta experiência nessa área. Agora, a gente adora quando eles retornam para Caxias do Sul, porque a gente gosta de reter também os nossos talentos. Nós temos muitos talentos que vão para fora e é importante, sim, mas quando eles voltam, a gente adora, né? Porque a gente gosta de ter os nossos talentos aqui. Estamos falando, e perguntei para você, e já tem questionamentos aqui dos meus ouvintes, podem mandar para cá no 3289-3093. Perguntei para você o seguinte, porque esses dias eu disse aqui que para mim a internet foi a grande revolução. Quando se falava do Japão, da China, agora se cai uma pena. No Japão, a gente tem imagem aqui em tempo real. Em tempo real é uma coisa doida. E aí você me disse que sim, que a internet foi. E aí o nosso ouvinte, Johnny, pergunta o seguinte. Bom dia. Eu concordo muito com tudo, diz ele. Mas o que fazer quando se tem uma avalanche de youtubers alienando adolescentes com grande volume de conteúdos que não agregam em nada para a vida deles? Eu tenho uma teoria. Deixa eu ver a teoria do Renato. De fato, isso... Aliás, de um modo geral, deixa eu só começar com um outro assunto. Você sabe que a água é extremamente importante para o corpo, né? Sim. Você tem que tomar uma água boa, com pH mais elevado e tal. Mas, em compensação, se tu não souber nadar e cair numa piscina, o que vai acontecer? Ela te mata. Exatamente. A mesma água que te dá vida, ela te dá a morte. O ar que você respira e precisa dele é o ar que oxida e te mata também. Exatamente. Então, a internet, eu estou fazendo essa analogia, porque é a mesma coisa. Tu pode ter informações ali dentro e agregando informações para virar conhecimento, tá? Ou pegando informações e, através delas, fazer uma autodestruição da própria pessoa. E aí, esse é o mundo que nós estamos. E qual que é a saída? Qual que é o caminho? O caminho vem
da educação, do conhecimento e da própria família. A consciência também precisa ser elevada nesse sentido e sair do fluxo para ser crítico, para ser analítico, para ter mais conhecimento, para entender mais o que está ocorrendo, que é, de fato, um dos projetos que eu estou desenvolvendo agora, que é uma escola, que não vai se chamar escola, mas é um centro de conhecimento. Centro de conhecimento. Que é completamente fora do contexto, até porque, como eu fui professor durante 15 anos, e eu também fui executivo durante muito tempo também, até agora, e percebo que não só com as crianças, mas também com as pessoas que trabalham nas empresas estão com o mesmo problema. Porque a própria empresa também está com o mesmo problema. Ela precisa se transformar, mas para se transformar tu tem que ter o conhecimento. Tu tem que pesquisar e ter a informação, mas não pode ser a informação fake. Tem que ser a informação coerente. Aí tu vai dizer, mas aonde eu vou buscar essa informação? Existem fontes saudáveis, como a água. Tem um poço lá que tem um pH, uma água maravilhosa. Como tem fontes também saudáveis de conhecimento, de internet, de interação com as redes, com as mídias. Agora, isso passa também necessariamente, né, Renato, vamos combinar, com a formação dentro de casa. Porque a família, gente, ainda é, e na minha avaliação, ainda será sempre a base de tudo. Então, aquilo que você conversa na mesa com os teus filhos, no colégio, o tipo de educação que você propicia, limites que é necessário. Perfeitamente. Meus filhos sempre tiveram limites, inclusive para ficar na época, tinha o tal do Orkut, coisa assim, não tinha horário. Não, tem horário, como tem horário para dormir, para levantar, você tem as obrigações de arrumar tua caminha, de ir para o colégio, de fazer isso, como, né? Exatamente. Então, começa dentro de casa também, de fato, na escola e em casa. Inclusive, com esse mundo virtual agora, que as aulas passaram a ser virtuais em função dessa pandemia. Para quem tem uma boa internet. Para quem tem uma boa internet. Temos os excluídos, né, aqui no Brasil. E, no caso, os pais, eles precisam participar mais da formação, da educação dos seus filhos. Acontece que os pais trabalham também, têm pouco tempo, e por ter pouco tempo, o que faz com os filhos? Sabe o que eu mais ouvi? Sabe o que mais que eu vi nesse período todo, agora entrevistando pais, professores e nas minhas andanças? Ai, Lisete, que saco, tá difícil, porque eu tenho que estar ali junto com meu filho. Digo, dá trabalho criar filho. Criar filho não é só colocar, dormir, dar comidinha e levar para a escola. Essa é a dá questão. Trabalho. A questão é essa. Essa é a questão. Ou as pessoas estão muito cansadas quando chegam e não conseguem dar conta, ou mudou também o modus vivendi da família. Certeza. E aí as pessoas... Tá difícil. Eu digo, mas às vezes viver dá um certo trabalho. Nessa pergunta do Johnny aqui, eu acho que é mais ou menos por aí. Tem que estar acompanhando, tem que estar em cima. E tem que... A gente também... Gente, televisão é ótimo. Eu era uma profissional de televisão. Adoro televisão. Mas assim, eu sou uma das pessoas que talvez menos assista, entendeu? Por quê? Porque você seleciona aquilo que você tem que assistir. Rádio é uma delícia. Selecione, assista. Eu sou persona, né? Esse é o pulo do gato. No passado, aliás, só concluindo o assunto da família, se os pais não tiverem consciência de que tem que participar da educação dos filhos junto com a escola, quer seja virtual ou presencial, e saber dizer não, e não comprar os filhos pela culpa de não estar junto, por trabalhar demais ou coisa desse tipo, criando eventualmente até os imperadores em casa, que querem mandar em casa. No passado, quem mandava os pais, hoje quem manda são os filhos. Não, ditando regras, aí né? já começa o problema tudo errado no resto da resposta da pergunta. Crianças ditando regras. Eu quero e vai ser assim. Eu olho e digo, opa, como é que é? Só tu ir num restaurante, tu já percebe quem manda em casa. Quem manda em casa são as crianças, sim. E a educação tem que começar em casa. Até porque educação não é na escola que vai. E os pais também fazem isso no restaurante. Como eles querem ficar conversando, eles pegam, dão o celular para a criança, fica ali brincando, que daí tu não incomoda. E tu terceiriza. Isso. Aí aquilo que o Johnny disse, como? Bom, começa em casa.
Começa em casa. Tem uma pergunta que está bem interessante aqui, da Lira de Curitiba. Ela é caxiense, está nos acompanhando lá direto de Curitiba. Ela diz, concordo plenamente, hoje o assunto está ótimo. Diz ela, por exemplo, meu marido conhece quase toda Curitiba, porque eles moram lá há muito tempo. Mas tem que ligar sempre o GPS, torna-se um dependente do tal GPS. A pergunta que eu vou te fazer é dentro disso. Alguém me diz o seguinte... Por que você vai ficar, Lisete, calculando 3 vezes, 30 vezes não sei quanto, se tu tem a calculadora? A história do GPS é mais ou menos assim. O Waze é pior que o GPS ainda. Por que eu coloco o GPS se eu tenho que ir lá no bairro Bela Vista, não sei aonde que eu sei ir? Bom, a pergunta é, isto te torna dependente ou isto é uma facilidade que alguém me disse assim, para que você vai gastar o teu cérebro, fazer quanto é 60 vezes 95, se tu tens a calculadora? Sim. Por que você vai ficar talvez errando uma rua se você tem o GPS? Quero a tua avaliação sobre isso. Perfeito. Gasta seu cérebro ou não, ou é uma facilidade? Você sabe que, eu vou começar a resposta por outro caminho também de novo. Tá. Nós, até pouco tempo atrás, tínhamos a própria escola nos ensinava ser melhor do mesmo. Ser melhor do mesmo. Ou seja, tu tinha que ser mais produtivo, mas fazendo a mesma coisa. Nós estamos, em função dessas novas ferramentas, nós estamos entrando num novo momento e essa dinâmica mais rápida, tudo acontecendo mais rápido, nós tem que ser mais o quê? Porque se tu ensina para ser melhor e depois muda, aquilo que tu aprendeu não serve mais para nada. Então, tu tem que ser criativo, muito mais criativo. E todo o processo que está caindo no nosso colo, como tu pensa menos, cada vez tu fica menos criativo. Quanto menos criativo tu é, mais dependente tu fica. E todo cara que é dependente, toda pessoa que é dependente, alguém vai comandar o teu caminho, vai te dar... Alguém está no comando. Tu não vai virar protagonista, vai ser coadjuvante. Tu vai ser coadjuvante. E no caso específico da pergunta, tu tem que saber fazer exatamente o equilíbrio. A palavra mágica sempre vai chamar equilíbrio. Onde eu pesquiso, o que eu pesquiso e quanto eu me aprofundo. Nesse caso o GPS ainda está pré-estabelecido, o Waze é mais ainda, porque ele é dinâmico, ele te dá o resultado. Está congestionado aqui, vai por essa rua. Vai por ali. Em compensação, ele te faz andar alguns quilômetros a mais, né? Então, o que ocorre? A gente tem que saber também, aqui eu quero agora, por consciência minha, eu vou usar o caminho que eu quero. Agora, se eu estou atrasado tudo, eu vou ter que usar as ferramentas para mim não criar um problema maior em função do meu atraso. Aí eu estou sendo coerente na escolha dos fatos, mas eu estou usando a consciência, eu não estou entrando no automático e não estou pensando em nada. No piloto automático que a gente faz isso. Ricardo, do bairro de Lourdes, manda um recado para cá, bom dia, Lisete. As empresas de telefonia estão se superando. Agora colocam robôs para ligar e muitas vezes para o endereço errado e não temos o que fazer. Só dizemos que não somos nós, para quem nos liga, respondendo uma gravação e seguem ligando. É uma tortura, Ricardo. Tortura. Sabe o que eu faço? Eu vou bloqueando todas essas ligações. Às vezes eu tenho que bloquear 20, 30 telefones, números, para bloquear essas ligações. Porque entramos na era dos robôs falarem com a gente. Sim. E eles não entendem que eu não sou a Lourdes, eu sou a Lisete. E nós estamos num processo de transição. Aí tem o lado ruim e o lado bom. Como tudo na vida tem os dois lados. É uma moeda, né? Sim. Então... eu trabalhei em Teles durante muitos anos. Pois é, por isso que a pergunta foi ótima, Ricardo, porque o Renato trabalhava com isso. Eu estava na Claro agora até, na Claro, inclusive, também, né? Muito bem, lá em São Paulo. O que ocorre? Existe um processo de transição muito grande e um aprendizado também, porque a inteligência artificial que está por trás desses robôs, dessas máquinas, ela tem que aprender... acertando e errando, o robô vai aprendendo e nós não vamos cair fora dos robôs de hipótese alguma, porque isso vai facilitando um monte de variáveis, vai facilitando, só que nós temos que ter a consciência. Nesse caso específico da pergunta, nesse processo de aprendizado, sempre vai ter o acerto e o erro, porém, enquanto não aumentar o acerto, nós vamos ter que conviver com esse erro aí. Porque dentro das teles, como eu estava lá dentro, o empenho de todo mundo, e ele sabe porque tem a concorrência, só que como as teles estão todas no
no mesmo nível, está tudo ruim igual, né? Apesar que se nós olhar para trás, a minha época, por exemplo, para mim fazer uma ligação, eu lembro quando trabalhava na Bellini, queria falar com São Paulo, eu tinha que pedir uma ligação na Central Telefônica de Caxias, e eu esperava, eu não podia sair da minha mesa, porque a ligação ia chegar depois de 2 horas, 1 hora, 5 horas, eu não sei sabia quando. Depende do tráfego, eu ia receber a ligação. Né? Tinha aquelas filas nos orelhões nas praias, né? Os gringos iam para a praia e durante a semana faziam filas no orelhão porque ligavam para Caxias para saber das novidades. Eu tenho que fazer um rápido intervalo, 10h42, mas o Latorre tem uma pergunta do Latorre que ele quer saber o seguinte. Bom dia, Lisete. Bom dia, professor Cavion. Marketplace ameaça ao varejo? Então, intervalo, a gente volta em seguidinha. Tem outros questionamentos aqui também, tem da Marli, tem do Joacir, mas eu leio na volta do nosso intervalo. Até já! Hoje vamos dar conta aqui de responder os nossos questionamentos aqui dos nossos ouvintes, a participação dos nossos ouvintes. Manda um recado para cá, o Carlos Roberto, ele diz o seguinte: bom dia, Lisete, sou teu ouvinte diário, obrigada pela audiência. Ele diz, muito interessante esse assunto de hoje, é exatamente como eu penso. Eu criei meus filhos assim, diz ele, e não me arrependo. A Marli, bom dia, Marli, ela diz, Lisete, hoje em dia as pessoas não querem pensar. Por exemplo, você vai no supermercado, paga tuas compras, as operadoras dos caixas, para saber o troco, sequer usam a memória e também sequer conferem junto a ti. Chamo isso, diz ela, de preguiça mental, tem que fazer mais cálculos. Agora, se a operadora de caixa, também tem um outro lado, fizer o cálculo para te dar um troco, por exemplo, mentalmente, quem está ali não vai confiar muito, vai dizer, faz na calculadora, quero ver se está certo. Mas ela vai acertar, se ela tiver exercitando isso, ela vai acertar 100%. Ela não erra, porque daí o problema é a falta de confiança. Por não fazer, tu perde a confiança e tu não acredita mais em ti, tu fica fazendo. Eu lembro, eu também vou no supermercado, muitas vezes, tu paga com dinheiro, e o que ocorre? Que a pessoa, tu dá R$50, deu 32, tem que devolver 18, ela faz a conta. Digo, mas como que faz a conta? É que se tu exercitar isso, tu não precisa mais fazer. E como tu não faz, tu perde a confiança e tu vai ter que fazer sempre. Perde a confiança. E tu vai ter que fazer sempre. Isso é em qualquer coisa na vida. Né? É verdade, é verdade. O Joacir Luiz mandou um recado para cá, nosso filósofo de plantão aqui do Persona, da Rádio Caxias, ele disse, Elisete, a virtualidade e o efeito manada é próprio da compulsão. Agora, a lavagem cerebral induz a alienação e a convivência e o adivinhar, a imaginação, por exemplo, ao suspender a merenda escolar, proibindo a exposição da criança ao estigmatizar suas mazelas, expondo-a publicamente perante coleguinhas mais abastadas. Eu entendi o que o Jacir está trazendo, porque ele está fazendo uma compilação de tudo que está saindo agora, essa questão do retorno às aulas, enfim, e tanto mais, né? Bom, mas eu quero saber o seguinte, para a gente ir tocando aqui, eu perguntei para você, você disse que sim, a internet foi o grande boom do século passado, e vamos entrar numa era não competitiva, de espírito mais colaborativo. Fala sobre isso. De fato, até hoje, ou algum tempo atrás, nós estávamos, tanto a escola ensinando, continua ensinando, né, para ser melhor do mais do mesmo, melhor, que isso é um grande problema. Em parte é um problema, em parte deveria ser uma realidade, né, que tem que melhorar sempre, claro, mas tem que pensar em fazer as coisas diferentes, em mudanças. Ela tem que ser coisas novas. Aí que entra a criatividade. Então, eu só, se tu me permite, responder a primeira pergunta lá do Marketplace. Que o rapaz Sim, o rapaz fez do Marketplace. De fato, o que está acontecendo? Se vai destruir o comércio, as lojas, ou coisa desse tipo? Não. Eu entendo que o Marketplace é a grande saída. Ou seja, como nós estamos entrando no mundo colaborativo, o Marketplace ele é um caminho colaborativo, onde eu, fabricante de um determinado produto, através da Magazine Luiza, ou através da Casas Bahia, ou através de outras redes de varejo, eles vendem para mim o meu produto, com a marca, no nome deles, eu vendo meu produto, eu entrego o meu produto na casa desse cliente, tá?
eu aumento meus negócios, a Magazine Luiza ganha um percentual, uma comissão em cima disso, ela cresce, eu cresço e todos crescem no marketplace. O marketplace. A Amazon, por exemplo, 80%, 90% dos produtos dela já é marketplace, não é ela que compra e vende. É o parceiro dela que simplesmente ela vende e o parceiro entrega diretamente para o cliente final. Então, o marketplace foi uma invenção, uma criação ótima no mundo colaborativo. E nós estamos entrando cada vez mais no mundo cooperativo, colaborativo, saindo do mundo de eu ser independente para o mundo interdependente. No passado era independência ou morte, agora é interdependência ou morte. Ou seja, nós, ao entrar no mundo colaborativo, nós temos que participar, ou seja, da concorrência, da competitividade para a competição, ou seja, sempre estar entendendo que nós temos que se juntar para ser mais forte, do que simplesmente nós brigar com todo mundo e nós vamos ficar fraquinho, todo mundo fraquinho. Isso falando de forma muito simples. Se houver a colaboração, a contribuição, claro, naquilo que tem sinergia entre uma empresa e outra, um produto e outro, o final fica mais forte e conquista mais espaço no mercado também. Você sabe que você está trazendo isso, estava pensando que essa é o grande projeto, por exemplo, do MOB Caxias, que é a Sociedade Civil Organizada, é mais ou menos nessa linha, Renato. Exatamente, por exemplo, assim, eu moro em Caxias do Sul, eu vivo em Caxias, eu trabalho em Caxias, eu respiro aqui em Caxias. Enfim, eu faço tudo aqui em Caxias do Sul. Então, o que eu quero? Eu quero uma cidade ótima, uma cidade boa para morar, para viver, para investir. A gente quer coisas boas para a nossa cidade, para a nossa família, para os nossos amigos. Então, de que forma você fazer isso? Bom, você vai esperar lá de 4 em 4 anos assumir um prefeito que você não necessariamente possa gostar da sua atuação ou entende que tem alguns projetos que deveriam ser levados a efeito e não são. Você vai ficar a cada 4 anos, aí entra outro, não era o teu também. Então, quanto tempo a gente espera? Ou a sociedade se organiza e diz assim, bom, essa é a cidade que nós queremos. Vocês podem fazer isso lá na prefeitura? É um mundo dependente. O que tem que fazer, o MOB Caxias é um ótimo exemplo, que é um mundo colaborativo. Exatamente. Vamos juntar e vamos começar a fazer, cada um vai fazer a sua parte, seu pedaço, juntando com os interessados. Que cidade é essa que nós queremos? É isso que a gente quer? Então, o que você vai fazer? Renato, faz a tua parte, a Lisete faz a dela, a Raíssa faz a dela, o Cláudio faz a parte. Todo mundo fazendo sua parte. Muito colaborativo. Com um objetivo, com um propósito. Um propósito muito importante. Aliás, o propósito, um dia, se tu me convidar novamente, podemos falar em propósito, que isso faz parte, que dá os alicerces na tua vida, da família, da pessoa, do executivo, do profissional, do estudante. Quando tem propósito, a vida fica mais coerente, fica mais evidente, não é que fique mais fácil, mas fica menos difícil. Tu tem uma visão melhor do caminho que tu vai seguir, tu fica mais feliz, tem a chance de ser mais feliz, mais saudável, inclusive, né? Então, o mundo colaborativo, essa colaboração, porque estamos todo mundo em rede agora. A internet, como tu falaste, é a que... por isso mesmo, a forma como eu uso, eu posso usar para o bem ou para o mal. Mas quando é para o bem, a gente usa de forma em rede. Ou seja, a decisão não está mais no poder. Tipo assim, antes era piramidal. Eu mando e vocês obedecem. Qual comando-me? Comando-me. Agora, como com a internet, e o poder está indo na mão de cada um que tem acesso. Então, e isso tem que levar em consideração que está mudando o eixo do poder. E por isso que é importante tu ter confiança em si, tu tem que ser criativo, tu tem que ser mais protagonista e menos coadjuvante, porque o teu papel passa a ser muito mais importante nesse momento do que no passado. No passado a gente era dependente do prefeito, do governador, do dono da empresa, dos pais e tal. Hoje, pelo acesso da informação que se tem, de forma coerente, o poder está na mão de cada um agora. Então, o poder está mudando de eixo e quem está dentro desse contexto todo tem que ter essa... E muita gente tem uns veículos na mão de comunicação, porque hoje você está em qualquer lugar. Eu estava dizendo aqui, a gente voltou de São Paulo domingo e deu o maior barraco dentro do avião. Eu nunca tinha visto aquilo que eu já viajei na vida. Eu nunca tinha visto aquilo. E aí eu já vi 2 caras levantando e filmando. Então, qualquer coisa que aconteça, todo mundo tem uma filmadora, grava um vídeo,
fotografa, tem um e-mail no smartphone, manda e-mail, manda o WhatsApp, coloca no Face, coloca no Insta. Você tem Quem tem um celular hoje pode ter uma televisão, uma rádio e uma empresa. Ele monta com um celular. Ele monta um negócio, ele monta uma televisão e ele monta uma rádio com um celular. Foi-se o tempo que o celular era para fazer uma ligação. Hoje o que a menos a gente faz é uma ligação, o tal do smartphone, né? André, manda um recado para cá, bom dia, Lisete. Quando os pais dizem que está difícil, né? É porque eles transferiram a educação dos filhos para os professores. E tem um detalhe, nem todos têm internet. Hoje as pessoas têm preguiça de pensar, porque pensar dói. O programa tá ótimo, diz ela. Obrigada, Andréa. Super beijo para você. Falar em programa ótimo, a gente tem um minutinho. Então eu vou deixar um minutinho, Renato, para ti. Claro, faltou falar sobre muita coisa, óbvio, né? É que o tema é amplo. É muito atual e amplo. E amplo. Então a gente vai voltar a conversar, com certeza, mais adiante. E eu queria um minutinho para você fazer o teu recadinho final, então. Bem, o recado que eu deixo para todo mundo que está nos ouvindo é de que nós temos que se dar conta que precisamos assumir a nossa vida. Nós temos que ser donos do nosso destino. E isso é extremamente importante, termos essa consciência e evitar de entrar no efeito manada. Entrou no efeito manada, não pensa, os outros decidem por ti, tu fica dependente e muitos têm muito interesse por trás disso, claro. Mas a gente tem que ser dono do seu próprio destino. Então, que eu sempre acreditei nisso. Que seja na política, inclusive, né? Muita gente diz assim, não gosta de política, é uma palhaçada, não sei o quê. Bom, não gosta, vai ser governado por alguém que gosta, então... E que não gosta, muitas vezes, gosta do jeito dele. Exatamente. Então é isso. Essa Renato, muito obrigada. Que bom que você veio aqui com a gente hoje. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, eu agradeço muito. Que bom. 11 horas, a gente vai ficando por aqui com o Persona desta quinta-feira. A seguir vem a atualização das notícias e, na sequência da programação, o Giro Esportivo. E eu, como Persona, volto amanhã. Tchau, uma boa quinta-feira, até amanhã.